Curso de VBA, modo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, verificando se banco de dados existe ou se está aberto, evitando conflitos e transtornos em arquivos multiusuários. Aula 62. Então, quando a gente trabalha com um arquivo multiusuário, e o que seria esse multiusuário? Bom, quando a gente trabalha com um arquivo Excel, você sabe perfeitamente que quem abre o arquivo primeiro passa a ser o administrador do arquivo. Quem abre posterior passa a ficar refém de quem abriu o arquivo primeiro. Ou seja, a pessoa não consegue atualizar, não consegue excluir, não consegue incluir registros. Ou seja, fica limitado ao arquivo aberto somente como leitura. Então a proposta desse curso é trabalhar de forma multiusuária. E que forma multiusuária é essa? Para que isso possa ser possível, a gente está trabalhando, observe aqui a nossa pasta, a gente está trabalhando com dois arquivos. Então, eu tenho o meu BD Excel, eu tenho o meu formulário Excel XLSB, perfeito? Então vamos lá. Por eu trabalhar com dois arquivos e o meu banco de dados é separado do meu formulário, isso é o que me permite que eu trabalhe de forma multiusuária. Se o meu banco de dados fosse salvo juntamente com o meu formulário, ou vice-versa, quem abrisse o arquivo primeiro seria o administrador do arquivo. Então vamos entender da seguinte forma. Quem abriu o arquivo primeiro, que é o arquivo formulário Excel, ou seja, o arquivo que tem os formulários, que tem toda a nossa programação VBA, continua sendo o administrador do arquivo, como já é quem abre primeiro uma planilha. O que muda nesse conceito é quem vai abrir o banco de dados, porque esse banco de dados separado, a ideia é que seja aberto apenas via código VBA. Ou seja, quando eu abro via código VBA, eu abro para fazer uma ação e depois já fecho logo em seguida. Se eu for fazer uma pesquisa, meu banco de dados sempre vai ser aberto somente como leitura. Se eu vou fazer alguma ação de atualização, exclusão ou cadastro, meu banco de dados sempre vai ser aberto como administrador. Ou seja, por esse simples fato de eu fazer essas duas acepções de conceitos diferentes, eu já economizo bastante coisa. Ou seja, eu já consigo permitir que outra pessoa, suponhamos que tem pessoas que cadastrem no nosso arquivo e tem pessoas que apenas estarão visualizando informações do nosso arquivo. Então imagine que nessa situação, pessoas que somente vão estar visualizando informações nunca vão estar abrindo o arquivo. Nesse caso eu não coloquei verificações para definir ainda quem pode abrir ou quem não pode. Mas no caso, se a pessoa está limitada a apenas pesquisar no seu arquivo, então você já está ganhando muita coisa ao não permitir que o banco de dados seja aberto como administrador, quando na realidade, se está fazendo uma pesquisa, abra sempre como leitura. Quando eu abro diretamente o próprio banco de dados, independente se eu vou fazer uma leitura, se eu vou fazer uma atualização, exclusão ou cadastro, eu sempre vou estar abrindo como administrador. Já via código VBA, toda vez que eu vou fazer uma leitura, eu só abro como leitura o arquivo. Perfeito? Ou seja, eu não vou ocupar o meu arquivo abrindo no modo escrita se eu vou fazer apenas uma pesquisa. Não há necessidade de eu abrir no modo escrita. Perfeito? Estão entendendo o conceito? Espero que sim. Então, já ensinei em vídeos anteriores que esse nosso código, ele é um código que vai evitar conflitos. Perfeito? Porém, muito possivelmente, acredito eu que não há como pessoas abram esse arquivo na mesma hora, mesmo minuto e mesmo segundo. Se isso ocorresse, confesso que não saberia qual o resultado final de como funcionaria o nosso código. Mas essa possibilidade da pessoa abrir na mesma data, mesma hora, minuto e segundo é muito remota. Então, para dizer que não é um código perfeito, não vou dizer que devido a essa situação. Mas com esse nosso código, fica muito mais fácil de evitar situações como essa, beleza? Então vamos lá. Se eu abrir o arquivo como administrador, se eu abrir o nosso arquivo como administrador, estou fazendo uma alteração e uma outra pessoa abre posteriormente a mim. Enquanto eu não fechar esse banco de dados como administrador, quando ela for fazer ação de atualizar, excluir ou cadastrar, vai ser emitida uma mensagem a ela que o banco de dados já está aberto. E não vai permitir que ela cadastre. Porque se permitisse, o Excel iria fazer o quê? Ia querer salvar uma cópia, já que o arquivo já está aberto em uma outra marca. Então, para não acontecer de salvar uma cópia, existem esses nossos códigos para tentar evitar essa situação. E se o nosso banco de dados não existisse? Iria também ocorrer um erro na hora de fazer uma pesquisa, na hora de fazer um cadastro, porque não estaria encontrando o arquivo. Então a mesma situação do banco de dados estar salvo dentro da mesma pasta ou ele não existir, é a mesma situação. Perfeito? Então vamos lá.
Entendendo essa questão teórica, vamos entrar aqui na prática, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, como é que está funcionando hoje, ó? Vamos aqui em exibir o meu Project Explorer, FRM principal. Então, a programação que a gente vai estar fazendo vai ser no nosso FRM edição, pois nele já temos a programação do atualizar e excluir. Então, vamos lá para o nosso FRM edição e vou começar pelo atualizar. Então, a lógica que eu vou implantar aqui no atualizar é a mesma para o excluir. Ou seja, vou digitar no atualizar e depois só copio e colo no excluir. A lógica é a mesma. Então, antes de eu fazer uma verificação se eu desejo atualizar ou não as mensagens, os registros, é interessante que primeiro eu verifique se meu banco de dados existe ou não existe. E claro, se eu tenho acesso a fazer essa alteração ou não. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o on, erro, goto, erro. Ou seja, vou fazer um tratamento de erro. Se eu quisesse ignorar o erro, eu colocaria on, erro, resume next. Ou seja, eu estaria ignorando o erro. Não estaria resolvendo o erro, estaria apenas ignorando o mesmo, ó. No entanto, estaria funcionando da mesma forma o nosso código, ó. Deixa eu só corrigir aqui. No caso, é on erro, resume next. Observe. Então, eu vou estar trabalhando com on erro, go to erro. Ou seja, se houver um erro, trate o erro. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vou chamar a minha variável caminho. Será que a minha variável caminho existe? Se eu selecionar mesmo e clicar em definição, observe que está lá a minha variável caminho do tipo public, ó. Perfeito? Então, se eu clicar sobre ela, última posição, onde está a nossa variável caminho, ó, só para que você entenda. Se você olhar aqui no meu cabeçalho, ó, tá me aparecendo aqui, ó, módulo acesso, ou seja, eu tenho um módulo dentro desse projeto que se chama módulo acesso, onde está essa variável caminho. Vou mostrar a você, ó, exibir, Project Explorer, e tá aqui, ó, meu módulo acesso, ó. Repare, deixa eu colocar aqui. Então, o meu módulo acesso, que é esse carinha aqui, é exatamente esse cara que está me informando aqui na minha barra, ó, módulo acesso, ó. Então vamos lá, ó. Então, voltando ao meu FRM edição, duplo clique nele. Então, a minha variável caminho, que está declarada do tipo public, o que eu vou fazer com ela, ó? Eu vou colocar o comando diz workbook.pet, ou seja, o caminho. Então, a minha variável caminho, como o próprio nome sugere, ela armazena o caminho deste arquivo. E vou concatenar com quem? Vou estar concatenando com a minha barra para que eu entre dentro desse caminho do arquivo, ó. Então, deixa eu só dar um espaçamento aqui. E agora sim. Então, isso daqui você já sabe que quando eu coloco esse comando, basicamente o que é que o meu código faz, ó? Ele vem dentro dessa pasta que está salvo o meu arquivo formulário e vai entrar dentro dela, justamente com aquela barra. Se eu não fizesse isso, o que aconteceria? Se eu não colocasse aquela barra, o meu arquivo ficaria dessa forma, ó. Ficaria somente em cima da pasta. Ou seja, eu não entraria dentro da pasta se eu não colocasse aquele concatenado, entre aspas, duplas barra. Aquele barra é o que faz eu entrar dentro da pasta que está salvo o arquivo, ó. Perfeito? Então, sabendo disso, o que é que eu faço agora, ó? Vou fazer uma negativa ao nosso código. Então, vou colocar primeiramente um not e vou colocar um vba.dire, ou seja, esse dir é de diretório, ó. Então, vou verificar o que? Se no meu diretório, observe que ele me pede o pet name, ou seja, o caminho aqui, ó, do arquivo. Então, quem é o meu vba.direto, o meu pet name é exatamente o meu caminho, a minha variável caminho, concatenado com quem? Concatenado com a minha variável banco dados, é ela que armazena o nome do meu arquivo, ó, banco dados. Vou dar um espaçamento aqui entre o meu símbolo de concatenação e vou, obviamente, fechar o meu parênteses. E vou verificar o que? Vou verificar se isso daí é igual a vazio, ó, empty. Então, claro, esquecemos de colocar o nosso tempo. Então, se essa condição for verdadeira, se estiver vazio, isso quer dizer o quê? Que o meu banco de dados, no caso, não existe, ó. Vamos tirar, no caso aqui, por enquanto, esse not, só para que a gente entenda por que eu coloco uma negativa, ao invés de simplesmente só colocar esse comando, ó. Então, se essa condição aqui for verdadeira, o que ele vai estar fazendo, ó? Então, vai da seguinte forma. Primeiramente, eu vou deixar o nosso not, por enquanto.
e depois a gente retira, porque se eu tirar o NOT nesse momento, vai mexer em toda a estrutura. Então, se essa condição aqui for verdadeira, eu vou vir aqui para o meu else, caso não satisfaça essa estrutura. Ou seja, se o meu banco de dados estiver vazio, ou seja, se ele não encontrar esse arquivo aqui dentro desse caminho que eu estou definindo para ele, ele não vai executar isso daqui, ó. Ou seja, isso daqui não vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Como eu estou fazendo a negativa, já a gente vai entender perfeitamente o passo a passo, ó. Então, caso não satisfaça, entra dentro do meu else. E aqui vai ter o nosso end-if para fechar essa estrutura if. E dentro do meu else, o que é que vai estar sendo emitido ao meu usuário? Ó? msgbox, vou estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, caminho ou arquivo. No caso, como eu estou capturando tanto o caminho como o arquivo, pode ser que o caminho ou o arquivo, no caso, não exista. Então, vamos botar da seguinte forma. Ó. Caminho ou arquivo, vou colocar 2 pontos e vou utilizar as nossas variáveis. Ó. Vou concatenar isso daí com a minha variável caminho, juntamente com a nossa variável arquivo. Caminho concatenado com arquivo, com meu banco dados, concatenado com quem? VB-LF, concatenado com o caminho do banco de dados não existe, ó. O caminho do banco de dados não existe. Fechar aspas duplas, vírgula, VB information, vírgula, programa cadastro. Fecho aspas duplas. Então, basicamente, é isso que vai estar fazendo. Ó. Vamos fazer só até aqui para que a gente possa estar entendendo o passo a passo. Ó. Então, vamos executar para ver o que é que vai acontecer. Ó. Então, deixa eu fazer pelo meu FM principal para que eu possa estar chamando o nosso formulário. Ó. O FRM edição. CAD itens, pesquisar. Duplo clique no registro número 3 e vou clicar, por exemplo, no meu botão atualizar. Cliquei. Rótulo não definido. Observe que não foi definido porque, obviamente, eu acabei não o manipulando. Ó. Então, vamos chamar o nosso erro. Então, o erro que ocorre aqui é porque eu não estou manipulando. Ó. Então, aqui abaixo do end-if, vou colocar um exit sub para parar o meu código aqui e vou colocar a nossa variável erro. Então, a nossa variável erro vai estar fazendo o quê? Por enquanto eu vou deixar fazendo nada. Ó. Perfeito? Então, vou parar aqui novamente o código. Vamos executar novamente para que possamos entender. Ó. Então, executei. Vou chamar novamente o CAD itens, pesquisar. Vou pegar um registro qualquer, vou simular uma atualização e vou clicar no meu atualizar. Cliquei. Observe que agora não ocorre o erro, porque ocorreu aquele erro porque eu não estava manipulando a variável erro. Então, use item com código 10.004, deseja realmente atualizar o item? Vou clicar no não. Não foi atualizado. Ó. Duplo clique. Se eu quiser atualizar, vamos ver o que acontece. Ó. Vou mudar ele para 3 polegadas por meia. Vou clicar no meu atualizar. Cliquei no sim. Descarregou o nosso formulário e está lá atualizado. Ó. Aparentemente está perfeito funcionando. Beleza? Então agora vamos simular que esse arquivo estivesse aberto. Ó. Então vamos fazer a simulação da seguinte forma. Ó. Vou primeiramente abrir novamente o arquivo. Observe. E agora vou lá no meu banco de dados e vou estar abrindo manualmente. Ó. Vamos simular que eu esteja trabalhando no arquivo, eu esteja atualizando o registro e uma outra pessoa em uma outra máquina possa estar utilizando o meu banco de dados como administrador. Ela pode simplesmente ter vindo no banco de dados, ter aberto mesmo. Ó. Acabei de abrir, vai estar aqui aberto simultaneamente ao nosso arquivo. Vamos aguardar aqui que o mesmo seja aberto. Quando ele estiver aberto, obviamente a gente vai poder fazer a simulação do que possivelmente vai acontecer. Então, essa primeira verificação que eu estou fazendo é para verificar se o banco de dados existe ou se ele está renomeado, perfeito? Então, eu não estou verificando se ele está aberto ou não. Então, mais para frente a gente faz essa verificação. Então, vamos lá. Ó.
observe, ó, vou lá no meu banco de dados, vou estar renomeando o mesmo. Ó. Então, se o meu usuário vir aqui e fizesse isso, ó, observe, renomeei, acabei de renomear o nosso banco de dados, ó, BD Excel 2. Saí. Ou seja, está mudado o nome do meu arquivo. Ou seja, tanto faz eu fazer isto, como se eu dar o Ctrl X e recortar e colar dentro de outro caminho, é a mesma situação. O meu código não vai conseguir encontrar o arquivo da mesma forma. Por quê? Ele possivelmente foi renomeado ou foi excluído. Ou, posteriormente, foi recortado e colado em outra pasta. Tem três possibilidades. Ou foi renomeado, ou foi recortado, ou foi excluído. Dentro dessas três possibilidades, o que é que vai acontecer lá no nosso código? Ó. Observe. Ó. Vou clicar no meu botão atualizar. Cliquei. Observe a mensagem que é emitida para mim. Ó. Caminho ou arquivo C, users Dropbox, curso módulo 3, Excel VBA, programa multiusuário, arquivos, aula 62, BD Excel.xlx. O caminho do banco de dados não existe. Ó. Ou seja, o caminho que eu estou informando via código a ele não existe mais, ó, porque eu mudei o nome do arquivo. Então, se eu tivesse recortado aquele arquivo dentro daquela pasta, se eu tivesse excluído, era a mesma situação, era a mesma mensagem que iria estar emitindo. No entanto, observe que não ocorreu aquele erro na tela do nosso usuário. Simplesmente ele passou essa informação ao nosso usuário final, aonde possivelmente poderia ter um MCG Box informando: por favor, entrar em contato com o administrador do sistema. Perfeito? Então vamos lá, vou dar um OK. Então não ocorreu o erro. Ó. Se eu viesse aqui, ó, duplo clique FM edição, o erro ocorreu, só não ocorreu o erro que não houvesse o contorno. Espero que você entenda isso. A gente driblar o erro, a gente não vai driblar. A gente não consegue inibir o usuário de editar, de atualizar o seu arquivo, de renomeá-lo, de recortá-lo. Mas a gente vai inibir do seu código VBA executar um erro. Porque se eu não tivesse essa estrutura de verificação, ó, vamos ver o que aconteceria. Ó. Vou copiar isso aqui. Na realidade, vou comentar tudo isso aqui. Observe. E você vai entender o que é que vai acontecer na prática. Ó. Então, observe aí, vou comentar toda a estrutura e vou deixar apenas aquela estrutura de atualizar ou não. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Primeiramente já vai dar um erro aqui porque eu vou executar o formulário, mas vamos simular a mesma situação quando eu já estou com o arquivo aberto. Ó. Então deixa eu voltar a renomeá-lo, vou deixar com o nome correto. Na hora que eu for atualizar, eu venho e renomeio. Então vamos lá. Ó. Aqui, no caso, obviamente, quando eu executo o evento initialize, o ideal também é que tivesse uma rotina para verificar se o arquivo existe ou não existe. Sempre tem que ter essa estrutura dentro de todo comando que for acessar o banco de dados. Então, se a gente já ensinou a você colocar em um dos comandos, esse não é o primeiro vídeo que eu faço isso, fica a cargo de você replicar para todos os outros botões. Ó. Então, vamos lá. Ó. CAD itens, pesquisar, vou pegar um outro registro novamente, duplo clique nele, e agora a mesma simulação. Ó. Vou lá no meu banco de dados, vamos supor que um usuário leigo vai lá, renomeia o arquivo, ou alguém mal intencionado vai lá e mexa no seu arquivo. Tem inúmeras possibilidades disso ocorrer. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar novamente o número 2. Então, o meu arquivo, a partir desse momento, o BD Excel não existe mais. É como se eu tivesse recortado, como se eu tivesse tirado dessa pasta, ou, no caso, eu tivesse renomeado, que é o que está acontecendo nesse momento. Ó. Não tenho mais aquela estrutura de verificação. Vamos ver qual é o tipo de erro que vai acontecer. Ó. Vou clicar no atualizar. Use item com código tal. Deseja realmente atualizar o registro? Se eu clicar no sim, observe. Ó. Olha o erro que vai aparecer na tela do nosso usuário. Ó. Do nosso usuário final. Olha o erro. Ó. Erro em tempo de execução 1004. Não foi possível encontrar todo aquele caminho lá do arquivo. É possível que ele tenha sido, ó, observe, é possível que ele tenha sido movido, renomeado ou excluído. Ou seja, as três possibilidades que eu acabei de falar. Ó. Movido, ou seja, posso ter tirado daquela pasta e colado dentro de outra. Pode ter sido renomeado, que foi o que eu fiz. Ou pode ter sido excluído. Ó. Independente das três situações, é isso que vai aparecer. Ó. Então, observe que aquele nosso código faz exatamente isso. Ó. Dribla essa situação de erro ao nosso usuário. Então a ideia é que quando ocorrer erro parecido, é emitida uma mensagem ao nosso usuário: por favor, entrar em contato com o suporte ou com o administrador do sistema, coisa e tal. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Vou clicar no fim. Vamos lá no nosso código. Vamos aguardar aqui que ele termine o processamento. Desenvolvedor, Visual Basic. Então agora vamos fazer da seguinte forma. Ó.
vou descomentar isso aqui novamente. Vou remover o comentário. E vamos fazer um teste agora sem esse carinha aqui, ó, sem esse not, ó. Então vou copiar isso aqui, vou dar o Ctrl C, Ctrl V e vou deixar renomeado, ó. Perdão, vou deixar aqui como comentado o com not e sem o not vou deixar agora ativo para que eu possa fazer o nosso teste. Então aqui novamente eu vou habilitá-lo para ver o que é que possivelmente vai acontecer, ó. Então agora eu não tenho mais o not. Vamos fazer o mesmo teste. Primeiramente eu vou lá no meu BD Excel 2, vou deixar com o nome correto e depois a gente vem e renomeia. Então a gente vai entender na prática por que eu faço essa negativa. Formulário, vamos novamente fazer o mesmo teste, CAD itens, pesquisar, vou pegar o meu registro e vou estar duplo clique nele, até aí perfeito, vou clicar no meu atualizar, cliquei. Observe, ó, o caminho ou arquivo você usa barra Dropbox, curso módulo 3, Excel VBA, programa multiusuário BD, Excel, o caminho do banco de dados não existe. Bom, ele já está dizendo que não existe antes de eu entrar antes de eu mudar o nome, ó. Então tá entendendo por que tem o not faz a negativa, está dizendo, tá meio que driblando ele, dizendo que existe o arquivo, tá entendendo? Espero que você tenha entendido o porquê do uso do not, ó. Se eu não colocar o not, o meu arquivo não foi renomeado, não foi movido e não foi excluído. Ele já está dizendo que não existe, ó. Então ele me impossibilita de utilizar esse comando para eu atualizar o registro. Quando eu coloco aquela negativa, eu já estou meio que driblando o nosso código. É a mesma questão de eu pegar um valor negativo, somar com outro valor negativo, vai dar o que? Um valor positivo. Então é a mesma situação, é a mesma lógica, ó. Então, entendido isso, eu vou dar um OK. Vou fechar aqui o nosso formulário. Vou fechar aqui também. Tenho que descarregar por este botão. E claro, vamos lá, novamente, utilizar o nosso Note. FM edição, duplo clique no meu atualizar. E novamente eu vou deixar aqui comentado e vou utilizar o meu Note, ó. Então, com esse Note, você já sabe que quando eu for verificar, ele já verifica e já me diz se o banco de dados existe ou não. CAD itens, pesquisar. Duplo clique no meu registro, vou clicar no meu atualizar e tá lá, ó, use item com código tal. Observe que já existe, ele não está me dizendo que não existe, pois eu não mexi ainda no meu banco de dados. Perfeito. E se o meu banco de dados estiver renomeado, a gente coloca aquele MSG Box, favor entrar em contato com o nosso usuário. Então vamos só verificar aqui como é que está a nossa mensagem. Rio, desejo realmente atualizar o registro, vou clicar em não. Duplo clique novamente no registro, vamos fazer uma nova simulação, ó. Se eu clicar aqui no meu atualizar, perfeito, tranquilo, ó. Então, se eu fechar aqui a nossa mensagem e for voltar lá novamente no nosso código, atualizar, vamos ver mais uma questão, ó. Vamos ver aqui, caminho ou arquivo, caminho e banco de dados, VB. E se eu tirar esse carinha aqui, ó, vamos ver o que acontece, ó. Vou dar o Ctrl X aqui. Observe que ele já não aceita, é esperado fim da instrução, o caminho do banco de dados não existe. Então, deixa eu desfazer isso aqui. Aqui já estamos vendo que ele não aceita que eu programe sem esse carinho VBLF, ó. Então, vamos entender o que é que esse VBLF faz, ó. Vamos lá, ó. Vou executar o nosso código, primeiramente. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, vou lá no nosso banco de dados, ó. Vou vir aqui no meu formulário, observe. Vou renomear o nosso arquivo e vou colocar novamente o número 2, ó. Coloquei. Então, alterei o nome do arquivo do nosso banco de dados. Se eu clicar no meu atualizar, observe, ó. O caminho do banco de dados não existe. Perfeito. Observe que há uma quebra de mensagem entre essa mensagem aqui e essa outra mensagem aqui abaixo, ó. Vou dar um OK. Vou descarregar o meu formulário, duplo clique no meu atualizar. E se eu tirar esse VBLF, ó, vou recortar isso daqui. Observe, deixei apenas o sinal de concatenação com o caminho com o resto da mensagem, ó. Se eu executar, aqui ele já disse que não existe. Então, primeiramente, eu vou ter que ir lá no meu banco de dados, renomear novamente. Então, estamos entendendo todo o conceito aqui de por que fazer isso e fazer aquilo, ó. Então, vamos lá novamente, ó. Vou executar. Agora sim, vou lá no meu banco de dados, vou renomeá-lo novamente.
Vou colocar novamente o número 2. E vamos novamente fazer uma simulação de querer atualizar o registro ou não. Cliquei no atualizar. Cliquei. Observe que aquele meu VBLF faz uma quebra de mensagem. Ou seja, o caminho do banco de dados não existe. Ele estava aqui nessa linha abaixo. Agora está na mesma linha. Ou seja, o VBLF faz a mesma função do VBCRLF. Então isso quer dizer o quê? Se eu descarregar aqui isso aqui, duplo clique no meu atualizar, vou novamente habilitar o VBLF, o caminho do banco de dados não existe. Se eu viesse aqui, possivelmente, se eu colocasse é comercial, vou dar um underline só para fazer uma quebra e vou colocar aqui novamente um é comercial. E entre eles, vou colocar o seguinte texto. Vou colocar, por exemplo, favor entrar em contato com o administrador do sistema, com o ADM do sistema. Se eu fizer desta forma, observe, vou concatenar tudo isso daqui. Vamos ver se vai funcionar desta forma ou não. Aí a gente utiliza o VBCRLF. Então, antes daqui, vou colocar um E comercial e vou colocar o VBLF. E vou colocar um E comercial. Então, vamos lá. Observe que no final aqui eu coloquei um E comercial. Então, aqui no começo, não há necessidade de eu colocar novamente um E comercial. E aqui já é uma quebra de mensagem, aqui já é o sistema de informação, também não precisa desse E comercial. Agora sim, aparentemente parece que aceitou. Vamos verificar novamente. Vou chamá-lo por aqui. Vou executá-lo. Vamos só, primeiramente, renomear o nosso banco de dados novamente. Vou renomear. E vamos lá. Vou apagar o número 2. E vamos novamente fazer a mesma simulação. Vou chamar o nosso código. Vou agora renomear o nosso arquivo. E vamos ver o que acontece. Vou colocar novamente o número 2, só para renomear o arquivo. E vamos clicar no botão atualizar. Cliquei. Observe, ele fez exatamente o que eu já imaginava. Favor entrar em contato com o ADM do sistema, ou seja, quebrou a linha. Perfeito? Então o VBLF faz basicamente o que o VBCRLF faz. Então tem uma forma de fazer uma quebra de mensagem. Se eu não estiver enganado, já utilizei uma outra forma em vídeos anteriores. Então tá aí, Então essa é a primeira estrutura que estamos utilizando para verificar se o banco de dados foi movido, se existe ou foi excluído. Se não for nenhuma dessas três opções, se o banco de dados está lá com o mesmo nome que eu estou capturando, vai executar a ação de atualizar ou excluir, como você já viu. Bom, e se meu banco de dados estiver aberto? O que é que eu teria que fazer? Bom, vou dar um OK. Vou fechá-lo aqui. Vamos renomear novamente o nosso banco de dados. Aparentemente eu não vou conseguir fazer essa simulação aqui apenas com o computador, pois o meu banco de dados não está conseguindo ser aberto juntamente com o meu arquivo aberto do nosso outro formulário. No entanto, vamos fazer a codificação. Então, lá no meu atualizar, já vimos que eu tenho essa estrutura para verificar se o meu banco de dados existe ou não existe. Perfeito? Então, abaixo dele, aqui eu vou apagar isso daqui só para não nos confundirmos. Vou utilizar outra estrutura. Vou agora verificar o que? Se por acaso ele já não está aberto. Então, como é que eu faço isso? Bom, no nosso código, a gente fez um carinha lá para verificar se o arquivo está aberto ou não. Então, vamos lá. Vou clicar em exibir, Project Explorer, módulo, vamos verificar aqui, verifica BD, se é nesse ou não é. Está aqui, este arquivo aberto. Então, esse cara aqui verifica para mim se o arquivo está aberto ou não. Então, vou chamá-lo, meu FM edição, duplo clique no meu atualizar. Então, esse carinha aqui já utilizamos em vídeos anteriores desse projeto. Então, vamos lá. Este arquivo está aberto. É a função que eu estou utilizando. E, novamente, eu vou fazer uma negativa. Vou colocar um note. Se não colocar esse note, você já sabe que, mesmo que ele não esteja aberto, ele vai ficar dizendo que já está aberto. Então, por isso a gente coloca um note para fazer isto. Abro o meu parênteses e vou fazer o quê? Vou utilizar aqui entre parênteses e vou colocar o nosso tem. Então, esse arquivo está aberto. Então, o argumento para este arquivo estar aberto é o quê?
é exatamente esse mesmo argumento que eu estou utilizando aqui acima, ó, caminho e concatenado com o banco de dados. Então, se eu copiar ele, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, agora eu também vou verificar se esse arquivo está aberto ou não. Que arquivo aberto é esse? É o meu banco de dados. Então, com essa estrutura, eu vou conseguir também evitar situações em que o meu banco de dados possa estar aberto e eu posso estar, e outra pessoa pode estar alterando registros ou excluindo, ou eu mesmo posso ter tentando atualizar ou excluir ou adicionar registros e pode um outro amigo seu ter aberto esse arquivo. Então, geraria conflitos. Então, para evitar esses conflitos, tem essa estrutura agora, para verificar se o banco está aberto ou não. Como ela é uma segunda estrutura, a primeira estrutura já está feita, ó, que é essa daqui, ó. Então, abaixo disso, na realidade, acima disso daqui, eu vou ter que criar uma outra estrutura, ó. Então, antes desse exit sub aqui, eu vou ter que criar, antes desse else aqui, eu vou ter que criar uma outra estrutura para quem? Agora para aquele carinha aqui, ó, para esse if note, ó. E como é que vai ficar o código? Aqui, ó, abaixo desse end if da minha resposta, ou seja, esse if pertence a esse end if, ó. Então, acima desse primeiro else que eu tinha, agora tem um segundo else, ó. Então, eu vou ter um else para a minha estrutura de verificar se o meu banco de dados existe ou não existe e para verificar se ele está aberto ou não. Então, como agora é a minha segunda estrutura, então a minha segunda estrutura, primeiro eu fecho ela e depois fecho a minha primeira. Perfeito? Então, tem essa hierarquia. Então, esse primeiro else agora, que eu acabei de inserir, vou até deixar aqui comentado, pertence ao segundo if. Perfeito? Então, o que é que ele vai estar fazendo? Ó? Se essa condição for verdadeira, ele simplesmente vai estar emitindo ao meu usuário o seguinte comando, ó. msgbox, vou colocar aqui entre aspas duplas, pois é um texto, arquivo, dois pontos, vou dar um espaçamento e vou trazer a nossa variável concatenada caminho, concatenado com quem? Com o nosso arquivo, ou seja, o nosso caminho é aquele de zorkbook.pet e o arquivo, e o nosso arquivo, perdão, o nosso banco dados, que é o nosso arquivo, é quem? O meu BD Excel, ó. Então, banco dados, vou colocar o nosso símbolo de concatenação e agora, ao invés de eu utilizar o VBLF, vou utilizar o VBCRF, ó. VBCRLF, você vai ver que vai fazer a mesma função, vou apenas utilizar um outro critério para que você veja como está trabalhando de N formas, e vou utilizar o e-comercial e vou dar uma quebra. Vou dar um Enter. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Se eu quiser deixar uma quebra de uma linha, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Dar um espaçamento. Então, isso daqui ele vai entender que eu estou quebrando a linha, ó. Claro, no final do código, vou só copiar isso daqui. Vou dar o Ctrl+C e vou dar o Ctrl+V, ó. E dou um Enter novamente. Então, eu estou quebrando uma linha, ó. Então, para que possamos ser mais objetivos, vou copiar até aqui, vou dar o Ctrl+C e vamos mudar apenas o texto, ó. Então, dentro desse texto aqui, o que é que eu vou estar dizendo ao meu usuário final, ó? Eu vou estar dizendo a ele, o banco de dados está aberto, ó. O banco de dados está aberto. O banco de dados está aberto. Seus dados não serão salvos. Por exemplo, ó. Seus dados não serão salvos. Fecho aspas duplas, pois isso tudo aqui é uma mensagem. Vou utilizar o meu VBCRLF, que já está aqui do lado, e aqui abaixo vou continuar a nossa mensagem. Ou seja, estou quebrando a minha mensagem em vários fragmentos. E vou colar novamente a estrutura e vou alterar aqui o texto, ó. Favor verificar com o ADM, por exemplo, ó. Então, aqui eu vou dar apenas um espaçamento só para que você veja que eu posso também trabalhar dessa forma, ó. E claro, vou colocar aqui o meu VBCRLF. E utilizo o nosso e-comercial e vou fazer uma nova quebra. Aqui eu estou quebrando a linha de comando e não a mensagem. O que faz a quebra de linha lá na mensagem é esse VBCRLF. E por último, claro, eu tenho que botar o título da nossa mensagem, que não, no caso não é obrigatório. Então eu vou colocar aqui vírgula, observe que já me aparece os incrementos, VB Critical, vírgula, aqui eu vou botar programa
de cadastro. Perfeito? Entendeu a lógica? Ó? Se eu executar agora, deixa eu verificar como é que está o nosso banco de dados aqui, se está com o nome correto. Está sim com o nome correto. Então vamos lá. Ó. Então vou executar por aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo abrir o banco de dados ou não. Vou executar pelo meu próprio FR Medição. Executei. Vou tentar abrir o banco de dados aqui para ver se ele abre ou não como administrador. Ó. No caso, ele infelizmente não está sendo aberto. Deixa eu fechar apenas esse formulário. Vou descarregar esse formulário aqui só para fazer uma situação. Ó. Ele está com o show modal como true, ou seja, eu não consigo fazer nada por trás dele. Então vamos ver se é isso que está inibindo. Ó. True, vou deixar como false, observe. Nesse momento aqui, só para exemplificar, vou deixar como false. Então, novamente, o que eu vou estar fazendo? Desenvolvedor, Visual Basic e vou abrir esse formulário por enquanto. Ó. Então, vou lá no meu banco de dados, vou tentar abrir o meu BD Excel. Então, tá aqui, ó. O meu BD Excel agora está aberto. Agora vamos conseguir fazer o teste que eu estou querendo repassar a você, ó. Então, vou tentar atualizar. Só que eu vou tentar atualizar um registro em um banco de dados que está aberto. Entendeu a lógica? Então, vamos lá. Vou clicar no atualizar. Cliquei. Else if. Aqui já deu um erro, porque obviamente eu não terminei colocando o nosso end if para fechar essa estrutura. Então, antes de eu chegar nesse outro else, aqui tem que ter um end if, ó. Então vamos lá novamente. Vou clicar para ver se ele continua. E tá aqui ó, a mensagem, ó. Arquivo users Dropbox. Tá aqui todo o nome do caminho até chegar no nosso arquivo, que é o BD Excel. E o que mais nos interessa, ó. Observe, ó. O banco de dados está aberto, ó. Seus dados não serão salvos. Por favor, verificar com ADM e VBCRLF. Obviamente, teve essa quebra de mensagem. Observe aí. O meu VBRLF acabou caindo como uma mensagem. Provavelmente eu coloquei entre aspas duplas, por isso que apareceu aqui o mesmo. Ó. Mas, no entanto, tá aqui o que eu quero mostrar a você. Ó. Então, imagina aí a situação que você está utilizando o seu arquivo, está tentando atualizar o mesmo, e uma outra pessoa abre simultaneamente a você sem você saber disso. Então, o nosso arquivo trabalho de forma multiusuária é isso. Ó. Ele tem que verificar, antes de fazer qualquer alteração, se o banco de dados existe e se ele já está aberto. Se ele já estiver aberto, ele não pode permitir que alguém faça uma atualização. Pois se permitir, o Excel vai sugerir salvar uma cópia do arquivo. E eu não quero salvar uma cópia do meu banco de dados. Eu simplesmente quero dizer ao meu usuário, ó, nesse momento você não pode fazer essa ação. Tente novamente mais tarde, por exemplo. Beleza? Entendeu o conceito? Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade aos nossos estudos. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha entendido. Valeu!